Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, eu estou aqui usando um podcast, uma sala de gravação aqui dos amigos, por isso um pouco o nosso cenário um tanto diferente. Que maravilha começar a nossa semana, segunda-feira, dia de São Sebastião, grande mártir da igreja. Meu abraço a todas as comunidades dedicadas a São Sebastião, as nossas paróquias aqui na Diocese de Formosa, uma paróquia lá de Nova Roma, de Formosa e também de Vila Boa, onde nós temos as igrejas dedicadas a São Sebastião. Vamos falar sobre ele no dia de hoje, grande protetor nosso contra a fome, contra a peste, contra a guerra e, por que não dizer, contra o comunismo, que nos ajuda a viver a busca da nossa liberdade. São Sebastião, um dos santos mais venerados na igreja, foi um mártir do século III, período das grandes perseguições contra os cristãos no Império Romano. Ele era soldado do exército romano, servindo como capitão da guarda pretoriana. Apesar de sua posição, nunca escondeu sua fé e utilizava sua influência para fortalecer os irmãos na fé e ajudar os necessitados. A coragem deste mártir é impressionante, porque ela tem a sua força na fidelidade ao amor a Cristo. E exatamente esta sua coragem, sua fidelidade, é que o levaram ao martírio, tornando-se um exemplo de testemunha firme na fé. Eu fiquei muito emocionado em 1991, quando, visitando as catacumbas de São Sebastião em Roma, visitei o lugar onde São Sebastião está sepultado e os restos ainda de uma capela do tempo do Império que foi feito ali. O seu martírio nos lembra o verdadeiro amor a Cristo. Implica a entrega total, incluindo o corpo. Como diz São João Crisóstomo, o sangue dos mártires é a semente dos novos cristãos. Sebastião derramou seu sangue como expressão de sua fidelidade inabalável ao Senhor e a sua esperança no céu. Santo Agostinho nos oferece uma reflexão profunda sobre o martírio, a exemplo de São Sebastião. Ele afirmou: os mártires desprezam a vida presente para obter a vida eterna. São aqueles que possuem a coragem de renunciar ao que é passageiro para alcançar o que é permanente. Sebastião, ao enfrentar a perseguição à morte, preferiu o tesouro eterno a qualquer benefício temporal. Santo Agostinho também nos lembra que o martírio não é apenas um ato de morrer fisicamente por Cristo, mas uma atitude interior, de total entrega a Deus. Cada um de nós, eu e você que me assiste neste momento, é chamado a viver esse martírio espiritual. Renunciando o quê? Ao pecado, abraçando a cruz, todos os dias. O nosso caminhar cristão é de todos os dias. Os padres da igreja, como Santo Irineu de Lyon, afirma que o martírio é o ápice da comunhão com Cristo. Quando o mártir entrega sua vida, une-se ao sacrifício do Senhor, completando em sua carne, no seu corpo, os sinais dos sofrimentos que porventura faltaram ao sacrifício de Cristo, como nos ensina o apóstolo Paulo em Colossenses 1:24. São Sebastião é um exemplo vivo desta comunhão, pois não apenas sofreu por Cristo, mas também viveu intensamente sua fé em todas as circunstâncias. São Cipriano de Cartago também destaca que os mártires são faróis para a igreja. Veja a importância disso. Os mártires são faróis para a igreja. Luzes que guiam os fiéis na luta contra o pecado e na busca pela santidade.
O testemunho de São Sebastião continua a nos inspirar. No quê? Na firmeza da fé. Mesmo diante das adversidades. Que a gente está vivendo nesse mundo, até mesmo no nosso Brasil, muitas adversidades. Mas a gente não pode baixar a guarda, como diz. O que o martírio tem a ver com a nossa vida diária? Embora muitos de nós não sejamos chamados ao martírio físico, podemos ser convidados a viver o martírio espiritual. Resistir às tentações do mundo, à indiferença e ao pecado. Defender a fé em um mundo que muitas vezes rejeita Cristo. Permanecer fiéis na oração, na caridade, na vivência do Evangelho. E aqui deixa-me situar coisas bem concretas. Os nossos jovens católicos nas universidades, onde nós temos professores, não todos, mas que são verdadeiros lacradores, que estão ali não para ensinar ciência, mas para ensinar ideologia, ensinar o marxismo cultural, a cultura woke. Então nossos jovens sofrem muito. Outro dia um jovem me dizia, eu fui com a minha camisa de São Padre Pio para a faculdade, o professor me esculhambou, me esculachou, xingou a igreja. Eu falei, mas você deve processar esse professor, porque o professor está na universidade para quê? Para ensinar ciência, não ideologia, não ensinar filosofias estúpidas. Então o mundo é assim, isso é perseguição, isso é martírio. Não é fácil uma funcionária católica que trabalha numa empresa onde tem muita gente anticatólica. Isso também é um sofrimento. Isso é martírio. São João Paulo II nos recordava que o martírio espiritual é tão valioso quanto o martírio físico. Olha que beleza. São João Paulo II nos ensinou tantas coisas maravilhosas, coisas esplendorosas. Então, o martírio espiritual é tão valioso quanto o martírio físico, pois exige o quê? A mesma coragem, a mesma renúncia, o mesmo amor a Deus. Portanto, concluindo esta nossa meditação, eu quero dizer para você, prezado ouvinte, que São Sebastião nos ensina deveras que em Cristo, unidos a Jesus como nós somos pelo batismo, até a morte é vencida. Ele é um sinal de esperança e fidelidade, mostrando-nos que a vida cristã é um constante testemunho de fé. Mesmo nos momentos mais difíceis, inspirados por Ele, sejamos também luzes no mundo, defensores da fé e testemunhas do amor de Deus. É interessante, prezado ouvinte, que o Papa Paulo VI dizia que a igreja não precisa tanto de doutores, mas de testemunhas. E é verdade. A igreja precisa de boas testemunhas, testemunhas de fé, testemunhas que amam a igreja, que amam Jesus. E nós, como católicos, nós não podemos aceitar que esse mundo esquisito venha destruir a nossa fé. Nós não vamos aderir a isso. Nós não vamos aderir a essas culturas falsas, às ideologias. Não, está fora de cogitação da nossa vida. Porque a nossa adesão é a Cristo Jesus e nada mais. A nada mais, somente isso. Portanto, que São Sebastião interceda por nós, pelas nossas paróquias, que São Sebastião abençoe as paróquias dedicadas a ele, as capelas, tanto aqui na Diocese de Formosa, como em todos os lugares do nosso território, brasileiro e fora dele. Onde você está escutando esse programa e a sua paróquia é dedicada, ou a sua capela, comunidade a São Sebastião, que este grande exemplo entre na sua alma, entre no seu coração e de seus irmãos de igreja. Que São Sebastião interceda por nós, para que sejamos firmes na caminhada cristã e na luta pela nossa salvação e também pela salvação dos outros, olhando sempre para o céu, nossa pátria definitiva, onde os mártires nos esperam.
Na liturgia de hoje, a antífona de entrada da Santa Missa está lá no Missal, traz para nós o versículo 4 do Salmo 65. Toda a terra vos adore com respeito e proclame o louvor do vosso nome, ó Altíssimo. É a tarefa nossa como igreja, como catequistas, sacerdotes, agentes de pastoral, coordenadores de grupos, esparramar o nome de Cristo por todo o orbe. Os cristãos não são tantos, menos da metade da população mundial é cristã. Como que Jesus vai voltar se nós ainda não conseguimos disseminar o nome dele entre as nações? Imagina uma China, onde a mão de ferro do governo comunista persegue os cristãos, persegue a Igreja Católica. Uma Coreia do Norte, onde é proibida, é questão de forca, de fuzilamento, uma pessoa ter uma Bíblia. Mas lá nós temos católicos, que escutam a Rádio Vaticano. Não fala da fé para as crianças, porque as crianças chegam na escola, contam tudo que faz em casa. E vai contar para o professor comunista que os pais rezam, então eles vão ser inquiridos. Mas lá, no meio daquela triste ditadura, em que o povo morre de fome, nós temos gente que reza, às escondidas, e são mártires. E nós precisamos amparar com a nossa intercessão essas pessoas. Outro dia eu conversava com um padre que ficou 8 anos clandestino na China, trabalhando como padeiro, e celebrava missas escondidas para 4 pessoas. O máximo que ele celebrou foi 20 pessoas, com muito medo. Tudo na clandestinidade. As coisas tudo pequenininha, para ninguém desconfiar. As missas sem o canto, só as orações baixinho ali rezando com o povo. Olha, quanto valor tem uma missa dessa? Isso é uma missa de mártires, de pessoas que estão num regime autoritário, diabólico, comunista, que não crê em Deus, que odeia a igreja, que odeia os cristãos. Mas lá está a igreja viva. Quando a Rússia, depois de 70 anos perseguindo a igreja, tomou tudo da igreja, com a perestroika que veio abaixo, aquele regime duro, a igreja estava lá, nas catacumbas, escondidos, padres clandestinos, que foram ordenados por bispos clandestinos, para não deixar morrer a fé. Toda a terra vos adore com respeito, é o que nós queremos, e proclame o louvor, o vosso nome, ó Altíssimo. Te convido agora, irmão e irmã, ouvinte, para a nossa oração por todos aqueles que nos assistem aqui no Brasil, fora do Brasil, na nossa Diocese de Formosa, especialmente por você que é perseguido na sua fé, perseguido pelo marido, pela esposa, pelos filhos, pelos parentes. Nós temos tanta gente católica que é perseguida pelos seus parentes. Não pode falar de Deus nas reuniões de família, porque você é criticado, você é vilipendiado na sua fé. Vamos orar por essas pessoas. Pai Santo, Deus de amor, olhe neste momento por todas as pessoas que são perseguidas na manifestação da sua fé católica. Abençoa os mártires, Senhor, de hoje, aqueles que estão se entregando ao martírio, aqueles que vivem o martírio espiritual, a perseguição da fé dioturna em suas vidas. Nós cremos, Senhor, e te adoramos, e confiamos que o teu nome nunca deixará de ser honrado e louvado pelos lábios dos católicos. Abençoa os doentes, os que estão tristes, os que estão desanimados. Fica, Senhor, conosco. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora das Graças, que abre as suas mãos para nos acolher, e de São Sebastião Mártir, venha sobre você e a sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que São Sebastião nos livre da peste, da fome,
da guerra e do comunismo. Assim seja. Amém.